Vamos lá dar continuidade à nossa aula. Agora a nossa aula vai ser de português, certo? E sendo de português, como sempre, a gente sempre trabalha com livros diferentes. Hoje nós vamos trabalhar com atividades suplementares, tá certo? Nessas atividades suplementares, vamos a mais um texto, a mais uma leitura, coisa que eu gosto muito. Então, veja assim. Aí tem assim, hora da leitura. Esse texto vocês encontrarão na página 49, tá bom? E tem assim, antes de iniciar, tem um pequeno dizerzinho. Em muitas ocasiões, as pessoas precisam de ajuda uma das outras. O texto abaixo relata como, muitas vezes, essa ajuda pode ser essencial. Como assim? Que a gente precisa da ajuda de outras pessoas. Tem momentos que nós necessitamos da ajuda de outras pessoas que convivem com a gente, não é isso? Que está próximo a gente, que a gente encontra diariamente. E isso vai depender muito do momento. Então, veja só. O texto que vocês irão ler agora é A Formiga e a Pomba. Vocês irão fazer uma leitura. Só que antes de você começar, tinha que chamar a atenção de alguns detalhes que eu sempre venho chamando, eu sempre venho pedindo para que vocês prestem atenção. Tia sempre diz como deve ser a leitura. Então, veja só. Durante a leitura, lembrem-se, eu agora escrever, porque às vezes durante as atividades, vocês esquecem, mas isso também é normal, né? Isso esquece algum ponto, esquece algum acento, esquece alguma letrinha, e isso é normal, principalmente quando a gente está começando. Mas a tia só chama a atenção, só pede cada vez mais, porque eu quero que vocês aprendam a fazer as coisas da forma correta, para que vocês não venham futuramente, quando tiverem maiores, ter determinados problemas na escrita, na hora de pronunciar a palavra normal. Às vezes até a tia mesmo quer falar uma palavra, termina falando outra, e assim vai. Mas a gente tem que se policiar, a gente tem que se concentrar para não errar tanto. Então, o que é que a gente deve ver? Então, veja só, durante a leitura, lembre-se, pronunciar corretamente as palavras. Porque a tia pede que vocês, antes de ler a leitura em voz alta, por que a tia pede para que vocês façam a leitura silenciosa? Um desses motivos, porque quando você lê aquele texto, aquela informação silenciosamente, você lê mais uma vez, outra se for necessária. Quantas vezes você vê? Porque temos que pronunciar corretamente as palavras. Você lê uma vez, você lê duas, e da próxima você não vai ler mais errado. E isso é normal, acontece com qualquer pessoa, seja ela criança, seja um adulto. Isso é corriqueiro, acontece normalmente, mas a tia vem falando, vem pedindo para vocês isso diariamente. Por favor, leiam para que vocês entendam, para que vocês aprendam, tá bom? O outro passo é entonar corretamente as pontuações, certo? Entonar, como é entonar? Ou seja, a tia vai falar uma palavra mais fácil, empregar, usar corretamente as pontuações. Lembra que a tia sempre diz assim, isso desde o primeiro dia de aula que a tia chama atenção na hora da leitura. Quando você estiver lendo, preste atenção a uma vírgula, a um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Preste atenção quando a palavra é acentuada, não é isso? Tudo isso, gente, faz parte. Por isso que é empregar, usar corretamente a pontuação. Como a tia sempre vem falando, vocês estão iniciando. Como a tia falou de algumas aulas atrás, que a tia explicou sobre os pontos de interrogação, exclamação,
vírgula, ponto final, vocês ainda irão ver esse assunto novamente na gramática. Nós iremos estudar. Mas eu tenho certeza que quando vocês estudarem esse assunto na gramática, vocês já vão estar, ó, maravilhosos, bem melhor ainda. Então, são coisas que a tia chama atenção. Não é porque a tia quer ficar sendo repetitiva, é para que vocês realmente vejam como deve ler, veja como você deve pronunciar as palavras, veja aquilo que você tem que prestar atenção de várias maneiras, seja qual for a leitura, certo? Então, depois, pesquisar o significado das palavras que ainda não conhece. Veja só, de vez em quando a tia diz assim, ó, leia silenciosamente, preste atenção, vê se tem alguma palavra que você não conhece. Se você não conhece, se você está na sala de aula, você pergunta e a tia responde. Mas como ultimamente nós não estamos na sala de aula, você pode perguntar essa palavrinha a alguém que esteja próximo a você. Se não der, pode perguntar à tia, através do aplicativo. Tia explica para você, tia diz o significado. É porque, na realidade, quando a gente não sabe o significado de algumas palavras, os adultos, na realidade, eles precisam, antes que não tinham telefone à mão, que seria bem mais fácil, utilizavam o dicionário. Lembra que na nossa gramática existe o mini dicionário? A semana passada mesmo, vocês fizeram uma atividade que vocês teriam que encontrar lá no final da palavra algumas palavras no mini dicionário. Por quê? Para que vocês aprendam que existe. Vocês têm em casa um dicionário? Pergunte, mãe, aqui em casa tem dicionário? Veja com a mãe, com alguém em casa, se tem um dicionário. Procure, pense em uma palavrinha bem fácil. Por exemplo, quer saber o significado de... Vou dar um bem fácil, boneca. Aí você vai lá, abre o dicionário, começando pela letra B. Lembram da nossa gramática que tem lá explicando? Não é isso? Procure a letra B e vá procurando a palavra boneca. É sempre as 2 ou 3 primeiras letras da palavra. Então, é por isso que a tia sempre fala, preste atenção, veja a palavra, aquela palavra que você não conhece. Esse é um dos motivos que a tia sempre está chamando atenção. Temos um outro, refletir sobre o que você lê. Quando você faz a leitura silenciosamente, que você está ali concentrado, quando você termina de ler, você pode parar e pensar. O que foi que aconteceu? Por que foi que aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Então a gente tem que refletir. O que seja refletir? A gente tem que pensar. Não é isso? Para a gente descobrir se aquela ação está certa, se está errada, se a gente pode querer para a nossa vida, se você quer realmente continuar a ouvir, a ver. Então, tudo que a gente faz, por exemplo, a tia vai dar uma dica sobre refletir. Por exemplo, quando você está brincando e de repente, sem querer, ou de alguma forma, brinca e diz alguma coisa que o coleguinha não gostou, ou que na hora da brincadeira caiu, machucou, aí a tia vai lá, conversa com você e diz que aquilo não é correto. Quando você faz isso, quando a tia faz isso, você não tem que parar e pensar se o que você fez está certo ou errado? Então, isso é o quê? Isso é refletir. Não é isso? A gente não vai refletir, somente a gente tem que fazer reflexão sobre tudo que a gente faz em nossa vida e refletir o que a gente leu naquela leitura, naquela informação, também é importante, tá certo? Tem aqui abaixo,
de todos esses itens, no caso 1, 2, 3, 4, não é isso? Tia vai ler agora. Vou falar, repetir. Pronunciar corretamente as palavras. Entonar corretamente as pontuações. Pesquisar o significado das palavras que ainda não conhece. Refletir sobre o que lê. E por último, moral. Como assim, tia? Moral. Vocês devem lembrar que às vezes, quando a tia, que vocês terminam de fazer a leitura, a tia sempre pergunta alguma coisa. Qual a moral da história? O que quer dizer moral da história? O que foi que você leu na leitura que lhe chamou a atenção, que você achou interessante, que você quer levar para a sua vida, que lhe ensinou alguma coisa? E aquela informação você vai levar para o resto da sua vida. Por quê? Porque é uma coisa boa. Então, você vai ver a moral da história. Através daquela história, você vai aprender alguma coisa. Vocês lembram de uns 2 ou 3 textos atrás que vocês leram aquela história dos 2 meninos e que de repente eles estavam andando e de repente apareceu o urso? Vocês se lembram? Qual foi? Quando vocês leram, o que foi que vocês entenderam? Quando vocês fizeram a interpretação do texto, vocês responderam que tinha lá, perguntando se a atitude do menino foi correta. Então, vocês tiraram a moral da história. Vocês souberam o que foi certo e o que foi errado. E qual foi a resposta do menino quando ele perguntou, depois de tudo passado, quando o outro desceu lá da árvore, que ele perguntou ao que ficou deitado no chão, o que foi que o urso tinha falado? Vocês lembram? Então, isso é a moral da história. Aquele pouquinho que você aprendeu, mas aquele pouquinho que você vai levar para o resto da sua vida. Você vai aprender que a gente tem que saber o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Certo? Então, vocês irão ler, e tudo isso que a tia falou, vocês irão encontrar aqui, ó, na página 48. Vocês vão ler a leitura, não é isso? Vão responder as 2 páginas, e a tia passou para casa, e lá embaixo vocês vão encontrar aqui. A tia hoje colocou no quadro porque eu queria falar diretamente de um por um. Respondam a atividade, qualquer dúvida é só falar, como a tia sempre fala, tá certo? Façam com atenção, prestem atenção à pronúncia, não é isso? Não é isso? A pontuação. Reflita sobre aquilo que você está lendo. Se tiver alguma palavrinha que você não saiba o significado, pode perguntar a tia ou perguntar a alguém que esteja em casa. E assim a gente vai cada dia aprendendo um pouco mais, tá bom? Beijos e façam atividade.